Bom dia, meu nome é Thalita, estou representando a equipe 5, último minuto. Vou falar sobre o movimento circular uniformemente variado. Primeiramente, precisamos saber o que ele é. Bom, é uma trajetória curvilínea, ou seja, uma trajetória formada por linhas curvas. Contudo, sua velocidade varia durante o seu percurso. Quando isso ocorre? Quando um objeto sai do seu repouso, dando início ao movimento. Temos muitos exemplos. Um deles são os veículos automotores, que podemos encontrar nas rodas. Nas indústrias podemos encontrar nas engrenagens. Na primeira imagem, podemos observar uma bicicleta. Bom, ao pedalar, o ciclista produz um movimento circular que é transmitido à coroa dentada. Pedais e coroas giram com a mesma velocidade angular. O movimento circular da coroa dentária é transmitida pela corrente de transmissão. Há uma pequena coroa existente na roda traseira, chamada normalmente de pinhão. A coroa dianteira e o pinhão têm a mesma velocidade tangencial. E por fim, o pinhão faz a roda traseira girar com a mesma velocidade angular. No segundo exemplo, a aceleração resultante é dada pela soma vetorial da aceleração tangencial e da aceleração centrípeta. Eu sou a Isabelle e eu vou falar um pouco sobre a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é uma propriedade presente nos corpos que descrevem um movimento circular. Trata-se de uma grandeza vetorial que aponta para o centro da trajetória. Além disso, seu módulo é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do corpo e inversamente proporcional ao raio da curva. Por tratar-se de uma aceleração, sua unidade de medida é o metro por segundo ao quadrado. Não é caracterizada como uma variação de velocidade, mas sim como uma variação na direção e no sentido da velocidade. Próximo slide. A aceleração centrípeta aponta para o centro da trajetória e faz ângulo de 90 graus com a velocidade, como vocês podem ver na imagem. O vetor da aceleração centrípeta é tangente à trajetória do corpo. Além disso, é perpendicular à direção da velocidade escalar, também chamada de velocidade tangencial. A equação da aceleração centrípeta é dada como A, sendo a aceleração centrípeta, igual a velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória circular. A unidade de aceleração centrípeta é o radiano por segundo multiplicado por metro por segundo. Porém, a unidade radiano é adimensional, ou seja, não tem unidade de medida. Por isso, dizemos que a aceleração centrípeta é medida em metro por segundo ao quadrado. Eu vou falar um pouco sobre força centrípeta. Centrípeta significa aquilo que aponta para o centro, ou seja, se trata da força que atua sobre os objetos em trajetórias circulares. A força centrípeta é a resultante das forças que atuam na direção radial. Podemos defini-la pela segunda lei de Newton, onde ele diz: a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração adquirida. Temos que perceber que todas as vezes que um corpo faz curva, o seu vetor velocidade muda. Observando a figura, podemos observar que a partícula se movimenta em sentido horário, representado pela linha vermelha, o vetor velocidade. Podemos observar que a velocidade muda a sua direção em toda situação que o corpo faz curva. Associada à mudança de direção, existe a aceleração centrípeta, que aponta sempre para o centro da trajetória. Em todos os pontos, também possui uma força resultante apontando para o centro da trajetória, que seria a força centrípeta. Então, para realizar a curva, precisamos da força e da aceleração. Nesse slide podemos ver as fórmulas. Bom, a partir da segunda lei de Newton, sabemos que força resultante é igual massa vezes aceleração. Se aqui é uma ocasião especial, basta calcular a massa vezes a aceleração centrípeta. Ou seja, a força centrípeta pode ser calculada como sendo massa vezes aceleração centrípeta,
que é V2 sobre R. Essa expressão, então, me permite calcular a resultante que aponta para o centro da trajetória, a chamada força centrípeta. Olá galera, meu nome é Radharani e hoje eu vou falar sobre posição angular. Bom, quando se fala em angular, estamos se referindo a um ângulo. Então, o que é a posição angular? A posição angular é a trajetória de um corpo partindo de um eixo fixo até uma reta de referência. Ou seja, a trajetória desse corpo sempre vai formar um ângulo. Bom, ali na nossa equação nós temos a posição angular igual à nossa trajetória ou a nossa posição divididas pelo raio da circunferência. Bom, vou poder conseguir explicar melhor aqui nesse desenho. Então vamos lá, ali a gente tem a nossa representação do eixo fixo com o nosso elemento. Lembrando que ele sempre vai estar fazendo um movimento de rotação, ok? E ali a nossa linha referencial. Olhando isso de cima, nós temos aquela pizzazinha ali mais para a esquerda. E o que acontece? Quando o nosso corpo sai do nosso eixo referencial e faz o trajeto até a nossa linha referencial, ele forma um ângulo dessa trajetória. E nós temos também o raio da circunferência, porque estamos falando de um círculo. Ok? Então, a cada pedacinho que eu pegar ali, vamos ter um ângulo diferente, uma trajetória diferente e um raio diferente, ok? Então, como podemos resolver ali? Nós sabemos que uma volta inteira de um círculo é igual a 2 πr's, ok? Então, nós podemos fazer posição angular igual a 2 πr's divididos pelo r da nossa circunferência, ok? O que acontece? Nós podemos cortar os r's e nossa volta fica uma volta igual a 2π radianos. Vamos falar agora sobre aceleração angular média. Bom, antes de falar para vocês o que é aceleração angular média, eu vou citar um pouco sobre a aceleração linear. Então, a aceleração linear é igual à variação de velocidade dividido pela variação de tempo, porque ela não envolve um ângulo. Agora estamos falando de aceleração angular, que vai ter interferência de um ângulo nessa equação. Então, a velocidade varia de acordo com o tempo. Então, ali na nossa equação, nós temos a aceleração angular igual ao ômega, que é a velocidade angular média, divididos pelo intervalo de tempo. Por isso que a nossa velocidade é de acordo com o nosso tempo, ok? Então, vou tentar explicar melhor aqui nesse desenho. O que acontece? Quando nós temos uma circunferência, um círculo ali, nós temos o raio da circunferência. Então, para cada raio da circunferência, nós temos uma velocidade. Então, vai ficar a aceleração angular igual ômega da velocidade vezes r menos ômega, nossa primeira velocidade, vezes r divididos pelo intervalo de tempo, galera. Então, a diferença é que nós temos um ângulo e para cada raio desse ângulo nós temos uma velocidade. Bom dia, meu nome é Lucas, eu sou da equipe 5 e hoje eu vou falar um pouco sobre o deslocamento angular e a velocidade angular média. Então, vou começar falando aqui do deslocamento angular, o que ele é especificamente. Que ele é uma partícula que se move sobre uma circunferência de um raio, indo de um ponto ao outro. Um exemplo de um ponto A diretamente a um B. É um ângulo central oposto a um arco, que é chamado de deslocamento angular. O comprimento deste arco é a variação de espaço deste arco. Eu vou explicar um pouco sobre a equação do deslocamento angular. Eu coloquei o que cada símbolo significa. No caso, o ΔS, a variação de espaço, igual ao raio, vezes o ΔO, que o ΔO significa grau, e pode ser classificado também por graus Celsius ou por Kelvin. Um outro belo exemplo aqui também pode ser o ΔO, que é o grau, igual ao ΔS, variação de espaço, divididos por R. Um outro slide aqui, eu vou fazer a explicação dessa imagem, que dentro desse comprimento aqui, nós podemos perceber, dentro do comprimento deste arco, tem uma variação de espaço, e já o ângulo central de um arco tem um ângulo que possui vértice no centro da circunferência. Sendo assim, a mesma medida do arco correspondente que está aqui.
Aqui também a gente pode identificar variação de espaço entre o A e o B aqui também. Podemos identificar onde está o ΔO, que no caso significa o Celsius. E também podemos identificar o R, que é o raio dele ali. Um outro slide aqui eu vou falar agora sobre a velocidade angular média. Uma relação entre a variação do espaço angular em um determinado tempo convencionando-se. Então ele mostra que a trajetória do movimento se dá no sentido horário. Então assim, se o movimento não seguir essa trajetória do movimento, acaba sendo imediatamente negativa. E já ao contrário, se seguir a trajetória do tempo, vira positivo automaticamente. Então eu vou dar um exemplo cotidiano aqui dessa velocidade angular média. Que um belo exemplo ocorre no cotidiano é quando uma mãe de um menino está parada fora de um carrossel, vendo seu menino girar, e vê ele passando por ela em 20 segundos. E assim pode-se ter uma, não vou falar uma noção, mas uma mínima noção do qual tamanho é a distância angular que esse carrossel está percorrendo. No outro slide aqui, eu vou falar um pouco sobre a equação da velocidade angular média. Aqui também eu falei o que significa cada símbolo aqui. É igual ao outro. O ΔS variação de espaço divididos por variação de tempo. Igual ao ΔO, que significa Celsius, vezes o raio. ΔO vezes raio divididos por variação de tempo. Então já no outro slide aqui eu vou fazer a explicação desta imagem. Ela é relacionada com o penúltimo slide que eu falei. O penúltimo slide sobre a equação que eu falei. Então, para fazer a fórmula ocorrer desta imagem aqui, para fazer ocorrer de certo modo, deve-se dividir o deslocamento angular pelo seu tempo. Sendo assim, a fórmula a se calcular corretamente vai ser a velocidade angular média igual a variação do deslocamento angular divididos pela variação de tempo. Então aqui também a gente pode identificar a trajetória, do caso aqui do O diretamente ao P. Podemos também identificar o R aqui. E também podendo identificar o S, que no caso é a variação de espaço. E assim eu termino de explicar o que é a velocidade angular média. Bom dia, meu nome é Maicon e hoje irei realizar alguns exercícios sobre o movimento uniformemente variado. O primeiro exercício diz: um motorzinho de dentista gira com frequência de 2000 Hz até a broca do raio 2 mm encostar-se ao dente do paciente, quando após 1,5 segundos passa a ter frequência de 500 Hz. Determine o módulo de aceleração escalar média nesse intervalo de tempo. Bom, para resolver esse exercício, a gente utiliza a equação da velocidade angular, que é ômega igual a ômega inicial mais gama vezes tempo. A gente substitui ômega por 2 vezes π vezes a frequência, que é igual a 2π vezes a frequência inicial mais gama vezes o tempo. 2π vezes 500, que é a frequência a partir do momento que a broca encosta no dente do paciente, igual a 2π vezes 2000, que é a frequência inicial, mais gama vezes 1,5. Então a gente vai ficar com 1000π igual a 4000π mais 1,5 gama. A gente passa 4000π para negativo, então vai ser 1000π menos 4000π e igual a gama igual a 1,5 vezes gama. Então a gente vai ter 1,5 vezes gama igual a menos 3000π, que vai ficar gama igual a menos 3000π sobre 1,5, que isso é igual a menos 2000π radiano por segundo quadrado. Então a gente vai para a fórmula da aceleração, que é gama vezes o raio. Então, substituindo, a gente vai ter a aceleração igual a menos 2000π vezes 2 vezes 10 a menos 3, que é igual a 4π metro por segundo quadrado.
segundo exercício diz: a velocidade angular de um módulo em trajetória circular é diminuída de 30π radiano por segundo para 20π radiano por segundo, em um intervalo de tempo igual a 2 segundos. Sabendo que o raio do círculo mede 0,5 milímetros e o movimento é uniformemente variado, determine a aceleração escalar. Para resolver esse exercício, a gente utiliza a mesma equação anterior, que é a da velocidade de angular. Então, a gente vai ter ômega igual a ômega inicial mais gama vezes o tempo. A gente vai ter 20 vezes π igual a 30 vezes π. A gente não tem a frequência, pois o exercício não traz. Mais gama vezes 2 segundos. Então, a gente passa o 30 negativo, vai ficar 20π menos 30π igual a 2 vezes gama. Menos 10π igual a 2 vezes gama. Então, a gente isola a gama, fica menos 10π sobre 2, gama é igual a menos no 5, menos no 5 radiano por segundo. Então, a gente vai para a equação da aceleração escalar média, que é gama vezes o raio. Então, substituindo, a gente vai ter aceleração igual a menos 5 vezes 0,5, que vai ser igual a 2 vezes 5 metros por segundo quadrado. Essa é a aceleração.